Buenas, meus queridos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Caleu Nunes, dando início neste momento ao nosso estudo sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, Lei 13.022 de 2014. Então, meus queridos, como de praxe, antes de a gente começar a nossa aula propriamente dita, eu gostaria de trocar uma palavrinha muito breve com vocês. Primeiro ponto, essa legislação, a Lei 13.022 de 2014, não é uma lei cumprida, é uma lei relativamente enxuta, porém, ela tem vários pontos muito importantes, ok? Para quem pretende prestar concurso para guardas municipais, é fundamental que vocês tenham uma boa compreensão a respeito dessa lei. O que é um pressuposto para que vocês consigam estudar essa lei e ter uma compreensão um pouquinho melhor? É interessante que vocês já tenham estudado a aula sobre o artigo 144 da Constituição Federal, até porque muitas questões de concurso público, ainda que tratem sobre o estatuto, elas vão tentar confundir algumas competências das guardas municipais com competências das polícias que estão previstas na Constituição Federal. Então, é interessante que vocês estudem a Constituição Federal, o trecho do artigo 144, incisos e parágrafos, antes de começar essa aula. Se porventura vocês ainda não tiverem estudado, eu digo para vocês pausarem e irem lá na nossa plataforma, assistirem essa aula e depois voltarem aqui. É uma aula bem curtinha, essa aula sobre segurança pública na Constituição, tá? No mais, pessoal, além dessa aula em vídeo, a gente está disponibilizando também na plataforma um PDF com esse conteúdo, com toda a lei, com toda a letra da lei, além dos resumos e dos destaques que são de prática a gente fazer para vocês aqui, obviamente, e uma quantidade grande de questões. A gente tem muita questão no material, muitas questões comentadas. E, obviamente, que é fundamental que vocês resolvam essas questões, que vocês retomem o material. Não existe aprovação em concurso público sem revisão, sem que o candidato faça muitas questões. Obviamente, com vocês não vai ser diferente, então façam bastante questões, revisem o conteúdo. Essa lei é muito importante. Está fazendo concurso para a Guarda Municipal, vocês têm que ter a Lei 13.022 de 2014 na ponta da língua. Não pode errar a questão sobre essa legislação, ok? No mais é isso, pessoal. Sem mais delongas, então, partindo para aquilo que é mais importante, chegando ao nosso estudo propriamente dito, tá? É uma lei curta. Aqui nesses slides eu só trouxe alguns resumos, a gente vai bater um papo sobre alguns trechos que são mais importantes, mas é interessante que vocês tenham esse material em PDF que eu falei agora há pouco, para vocês acompanharem a nossa aula a partir desse material em PDF, tá? Os slides, pessoal, é uma forma da gente se comunicar, tá? Não é um bom conteúdo, assim, para revisão, tá? A gente faz esses slides aqui só para a gente conseguir bater um papo, para vocês terem algum suporte, né, enquanto eu falo com vocês, mas eu sugiro que vocês tenham esse material, seja ele impresso em PDF, no celular, no computador, no tablet, em qualquer local, para que vocês possam fazer a leitura e, preferencialmente, que vocês consigam efetuar algumas anotações, tá? Sem mais delongas, pessoal, então, a gente tem uma previsão constitucional sobre as guardas municipais, lá no artigo 144, salvo engano, parágrafo 8º da Constituição. Então, a Constituição Federal prevê a possibilidade de estabelecimento de guardas municipais, obviamente, no âmbito dos municípios, e as guardas, conforme previsão constitucional, são destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, ou seja, seus bens do município, né? Seus, aqui esse pronome que se refere aos municípios. Não é uma obrigação, ou seja, o município não é obrigado a instituir guarda municipal. Vai haver uma avaliação de natureza política, obviamente. A partir do momento que o município chegue à conclusão que faz sentido estabelecer essa guarda, desse corpo de segurança pública, ele sim, o município pode fazer isso, tá? Isso vai se dar por meio de lei, pessoal, está descrito lá na Constituição Federal, ou seja, não é possível a instituição, a organização de nenhum dos órgãos de segurança pública que a gente estudou lá na Constituição por meio de decreto, por exemplo. É necessária a edição de lei, ou seja, temos, nesse caso, o princípio da reserva legal, tá? Mas isso é matéria de direito constitucional, tá bom? Mas lembrem-se, a Constituição prevê essa possibilidade, não é uma obrigação, é uma possibilidade, eu até vou grifar aqui embaixo, tá? E no mais, as guardas são destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações dos municípios. O nosso estatuto, que a gente está estudando aqui, o Estatuto Geral das Guardas, é essa norma que disciplina o trecho da Constituição que dispõe sobre as guardas.
instituindo normas gerais. Então, o que a gente vai ver aqui, pessoal? Olha só, a gente tem esse Estatuto Geral que se refere a qualquer guarda municipal que for instituída em qualquer município brasileiro, mas, obviamente, que uma vez que vocês estejam realizando o concurso X ou o concurso Y, teremos que ver regras específicas, né? Então, isso daqui são normas gerais. A gente está estudando, né? Como o próprio nome já diz, Estatuto Geral, estamos estudando normas gerais, normas genéricas, tá bom? Então, é isso. Em que pese, pessoal, não estejam previstas lá nos incisos do caput do artigo 144, né, nos incisos do caput do artigo 144, a gente tem uma lista dos órgãos de segurança pública. A gente tem várias polícias, né? A gente tem Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, polícias civis, polícias militares, Corpo de Bombeiro Militar e polícias penais, ok? Do inciso 1 até o inciso 6. Nesses incisos do artigo 144, a gente não tem descrito guarda municipal, mas a guarda está prevista lá no parágrafo 8º, salvo engano, ok? E, inclusive, o próprio STF, em um julgamento relativamente recente, entendeu que sim, as guardas civis municipais são órgãos que integram o sistema de segurança pública, em que pese, apesar de suas atribuições, não se confundirem com as das polícias. Então, assim, pessoal, existe sim guarda, né? A gente viu isso na Constituição Federal, a gente está estudando neste momento, é meio óbvio. Sim, estão previstas na Constituição Federal e sim, tratam-se de órgãos que integram o sistema de segurança pública, ok? Porém, não se confundem com as polícias, possuem competências que não se confundem com as competências das polícias, beleza? Como é que funciona na prática, pessoal? Já falei para vocês lá na nossa aula sobre direito constitucional, que na prática a gente vê as guardas municipais fazendo sim um trabalho de polícia, né? Elas fazem patrulhamento preventivo, né, que é para coibir a prática de crime. Se eventualmente uma guarnição da guarda municipal passar diante de um local onde esteja sendo praticado um crime, ou seja, se a guarda municipal se deparar com flagrante em delito, elas têm não só o direito, mas a obrigação de efetuar a prisão, tá? Mas em que pese esse senso comum nos direcione a acreditar que as competências das guardas municipais são parecidas com as das polícias, sobretudo da polícia militar, para fins de prova, a gente leva em consideração que cada um no seu quadrado, tá? Então, esse é o ponto principal aqui que vocês têm que levar em consideração, pessoal, tá bom? A gente não vai levar o senso comum para a hora da prova, a gente vai levar aquilo que está descrito efetivamente na legislação, seja na Constituição, seja no Estatuto Geral das Guardas que a gente está estudando nesse momento, tá bom? No mais, as guardas municipais são instituições de caráter civil. A bem da verdade, né? Órgãos de segurança pública de natureza militar, a gente vai ter a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar, então somente todas as demais, elas possuem essa natureza, esse caráter civil, ok? Então a gente vai grifar aqui. Elas serão uniformizadas e armadas, e as quais incumbe basicamente a função de proteção municipal preventiva, tá? Então, proteção municipal preventiva, ok? É isso, pessoal. Isso daqui é um apanhado geral, lembrando, né, que temos algumas outras disposições específicas previstas nas legislações dos municípios, tá? Mas aqui estamos estudando as normas gerais das guardas municipais. Vamos fazer um exercício, então. De acordo com o parágrafo 8º, sim, era o parágrafo 8º, tá? Eu não lembrava de cabeça, mas sim, parágrafo 8º. De acordo com o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal de 88, que trata sobre a segurança pública, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, com base no disposto na Lei 13.022 de 2014. As guardas municipais são classificadas como... Pessoal, é o tipo de questão, se a gente começasse daqui, ó, todo o restante é só encheção de linguiça, tá? Mas, obviamente, que quando nos depararmos com uma prova, a gente vai ler o enunciado inteiro. Mas o que serve para a gente aqui, ó, só esse trecho que eu destaquei aqui. As guardas municipais são classificadas como, consoante a Lei 13.022 de 2014, nosso Estatuto Geral. Força auxiliar e reserva das corporações militares. Pessoal, já começa pelo seguinte, ó, lá na Constituição Federal a gente tem, sim, órgãos classificados como forças auxiliares e reservas do Exército, ok? Porém, é a Polícia Militar e os bombeiros militares, não são as guardas, ok? E também não são força auxiliar e reserva das corporações militares. No caso da Polícia Militar e do Bombeiro, né, dos bombeiros militares, são forças
auxiliares e reservas do Exército. Eu até bati muito na tecla para vocês não confundirem com Forças Armadas, porque não é Forças Armadas, é Exército, porém, já falei o suficiente na aula de Direito Constitucional. Então, a letra A aqui não é o nosso gabarito, beleza? B. Trata-se, então, são classificadas como organizações de cunho e característica paramilitares. Pessoal, isso daqui não faz o menor sentido, tá? Isso daqui é a típica alternativa a nível psicotécnico, para saber se o candidato bate bem na cabeça, tá? Não é. A nossa alternativa B está errada por conta disso. C. São instituições de caráter civil. Pessoal, sim, as guardas municipais, elas não são militares, elas são organizações, instituições de caráter civil, ok? Está aqui o nosso gabarito, mas vamos ler as demais. Corporações policiais de caráter semi-militares, não faz o menor sentido. Primeiro, porque não é corporação militar. Segundo, porque não tem esse caráter semi-militar. Não faz o menor sentido isso daqui, quase um nível psicotécnico também. E força pública de origem policial. Olha só, é possível para a pessoa que não estudou a legislação, aquele candidato que chega meio perdido, assim, que está pescando uma aprovação, pode ser que ele chegue lá e acabe ficando em dúvida com essa alternativa E aqui. Força pública, sim, trata-se de uma força pública, não é uma força privada. De origem policial, não tem origem policial, pessoal, já falei para vocês, em que pese, na prática, por muitas vezes, as atuações das guardas sejam muito parecidas com a atuação da polícia militar, por exemplo, porém, elas não se confundem, tá? Pelo menos para fins de prova. Então, a E não é o nosso gabarito, tá bom? Até aqui, bem tranquilo, a gente viu, né? Inclusive, eu bati na tecla para vocês que as guardas são instituições de caráter civil. Até aí, nada de novo, tá, pessoal? Se for necessário, vocês podem dar uma lida aqui no gabarito comentado. Vamos seguir o baile. Pessoal, temos alguns princípios no nosso estatuto, ok? Eu fiz esse mnemônico, up3.com, ok? Se bem que são poucos princípios, tá? Mas, se porventura ajudar vocês a decorarem, tá? Porque iremos estudar várias legislações ao longo da nossa preparação e temos vários princípios. Existem muitas leis que trazem dentro de si listas de princípios, então talvez esse mnemônico aqui, esse up3.com, ajude vocês a decorarem, tá? Então, U de uso progressivo da força, é um princípio, o uso progressivo da força é um princípio das guardas. A proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. P. Temos 3 P's, então, né? Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. E patrulhamento preventivo. Mais uma vez, ó, lá, no que diz respeito à polícia militar, a gente tem o policiamento ostensivo. Aqui, no caso da guarda, a gente tem esse patrulhamento preventivo, tá? Então, apesar de ser necessário que vocês lembrem-se de todos os princípios, eu chamo uma atenção especial para este patrulhamento preventivo, tá? Porque nesse ponto aqui é possível que a banca tente confundir vocês com as atribuições, com as competências da polícia militar, ok? Que é policiamento ostensivo, aqui patrulhamento preventivo, ok? Vamos seguir o baile, pessoal, com compromisso com a evolução social da comunidade. Aqui não tem para onde fugir. Aqui vocês vão ter que decorar, vocês vão ter que ler isso várias vezes, tá? E esse trecho aqui cai bastante em prova, então leiam, pessoal, leiam isso daqui, tá bom? Vamos fazer mais uma questãozinha. Pessoal, tudo que a gente estudar aqui, a gente vai fazer questão, tá? E todas essas questões são exercícios que, de fato, em algum momento, caíram em algum concurso público para a guarda municipal, tá? Então, assim, eu não inventei nada aqui, tá? Vocês irão se deparar com esse tipo de questão na hora da prova. Vamos lá. O Estatuto Geral das Guardas Municipais estabelece princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Assinale a alternativa que apresenta um desses princípios. Então, assim, ó, a gente tem o up3.com. Esse mnemônico não seria o suficiente para a gente acertar essa questão, né? Porque a gente tem 2 P's aqui, ó. A gente tem um U e a gente tem o com, né? Então, assim, ó, o mnemônico ajuda, mas ele não é suficiente, né, em todos os momentos para vocês acertarem a questão apenas com base neles, tá? Usem isso como uma ferramenta. Não substituam o estudo pela decoreba de mnemônico, tá? Porque senão vocês vão cair do cavalo. Vamos lá, pessoal. Então, quais são esses princípios? Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Pessoal, tá aqui o nosso gabarito, tá? Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Vamos ver os demais. Patrulhamento repressivo. Ó, repressivo não é repressivo, né, pessoal? É preventivo. Geralmente, esse tipo de questão vai trazer um termo
bem gritante, assim, que há um erro nele, tá? Então, repressivo, pessoal, é preventivo, né? Não é repressivo, é preventivo. Então, a B tá errada por conta disso. Compromisso com a involução social da comunidade, pessoal. Involução é o contrário de evolução, né? Então, a gente quer que a comunidade piore, também não faz sentido, tá? E D, uso agressivo. Pessoal, não é uso agressivo da força, né? É uso progressivo da força, ok? Se o guarda municipal estiver se deparando com uma situação com pouca gravidade, obviamente que ele não vai usar uma arma letal, ele, né, não vai sair batendo ninguém com cacetete, né? A gente tem esse uso progressivo da força que, inclusive, acaba norteando a atuação de qualquer órgão de segurança, não só a segurança pública, mas também a segurança privada se baseia nessa lógica do uso progressivo da força, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra A. Acho que vocês não teriam muita dificuldade de acertar essa questão, mas a gente tem que prestar atenção nesses detalhezinhos aqui para a gente acabar não se bananando na hora da prova. Pessoal, mais adiante na nossa legislação, a gente tem algumas competências gerais das guardas municipais e também competências específicas, tá bom? E eu digo para vocês que é o seguinte, ó, esses trechos aqui, ó, em que pese a gente tem uma lista bem grande de competências específicas, que a gente vai dar uma lida depois e não tem como fugir, sim, isso daqui cai em prova, tá? Na maioria das vezes, as bancas vão tentar confundir essas competências específicas, principalmente das guardas, com as competências das polícias, tá? Vai pegar uma competência da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim, e vai dizer que é competência das guardas e vocês têm que ter esse jogo de cintura. Lembrando que a gente trata sobre competência das polícias lá naquele trecho do artigo 144 da Constituição que eu já falei para vocês, tá? Então, por isso que é importante que vocês já tenham estudado aquele trecho antes de cair aqui no Estatuto Geral das Guardas, pessoal. Mas assim, ó, vamos dar uma lida, depois a gente vai fazer algumas questões sobre esse trecho aqui, porque isso sim cai bastante em prova. Eu diria que é talvez os 2 artigos da lei que mais caem em prova, tá bom? Então não tem como fugir, a gente vai ler tudinho e a gente vai fazer algumas questões e vou dar umas dicas para vocês não errarem na hora da prova, tá? Vamos lá. Então, sobre as competências gerais. As competências gerais das guardas, trazidas pela lei, se assemelham com o que é previsto na Constituição Federal que a gente acabou de falar, estando relacionado à proteção dos bens, serviços logradouros públicos e instalações do município, de uso comum, de uso especial ou de usos dominicais. Pessoal, olha só, esses de uso comum, isso daqui não era nem para eu ter colocado, tá? Porque, enfim, isso não vai ser um ponto, assim, vocês não vão errar questão de prova por não saber a diferença de cada um desses bens aqui. Isso é matéria de direito civil, tá? Mas assim, ó vamos ler só até aqui, ó, ponto final a partir daqui, ok? A guarda municipal não se confunde com nenhuma das polícias, ok? Ela possui uma natureza específica, ela vai atuar no âmbito do município, ok? Ela vai ter uma natureza menos agressiva, entre aspas, pelo menos para fins de prova, ok? E ela vai atuar justamente para a proteção de bens, serviços, logradouros públicos e instalações do município. Então, assim, ó, na maioria das questões que cobrarem conhecimento sobre competências, a alternativa certa vai estar relacionada ao município, tá? Se estiver falando, tem que proteger os bens estaduais, os bens da União, ou algo que seja do interesse da União, o que quer que seja, muito provavelmente essa alternativa vai estar errada, ok? Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhezinhos e nesses macetes, tá? Porque assim, ó, dificilmente vocês vão conseguir decorar isso tudo, pessoal. A gente vai dar uma lida só para fixar na memória e não tem como fugir, tá? Geralmente, ao longo dos nossos estudos, inclusive, vocês vão prestar atenção que quando a gente tem essas listas, eu sempre peço para vocês pausarem o vídeo ou pegarem o material e vocês próprios lerem, né? Mas esse trecho aqui, pelo menos nessa legislação, é tão importante que a gente vai fazer a leitura junta, ainda que se trate de algo meio cansativo e meio chato. Porque assim, pessoal, a gente está se preparando para passar em concurso público, então a aula não tem que ser divertida, ela tem que ser efetiva. A gente não está aqui para dar risada e achar legal, a gente está aqui para acertar a questão na hora da prova. Mas é isso, lembre-se, sobre as competências gerais, é mais ou menos aquilo que a gente viu lá no artigo 8º da Constituição, que está relacionado à proteção de bens, serviços logradouros públicos e instalações do município, com uma ênfase gigante, tá? A esse termo aqui, ó, município, municipal, enfim, município, tá? Lembrando, guarda existe no município, tá? Vamos lá, vamos seguir. Sobre as competências específicas, mais um detalhe, todas essas competências todos esses incisos começam com verbos no infinitivo, tá? Então, o que a guarda
municipal vai fazer? Vai zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, mais uma vez aqui destacado para vocês, vai prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Pessoal, até aqui nada de novo, tá? Nada de novo. Vai atuar preventiva e permanentemente no território do município, mais uma vez o município aqui, para a proteção sistêmica da população, que utiliza os bens, serviços e instalações municipais. Vai colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Aqui a gente foge um pouco da lógica, mas não é nada muito absurdo também, né? Ou seja, a guarda vai sim colaborar de forma integrada com outros órgãos de segurança pública. Vamos lá, pessoal. Colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Aquilo que eu falei agora há pouco, pessoal. Se a guarda municipal se deparar com uma situação de conflito, ou até mesmo com um crime, uma situação de flagrância, sim, a guarda não vai ligar para o 190. A guarda tem essa possibilidade de intervir na situação. Mas também, nada muito absurdo, tá? Tudo até aqui bem tranquilo. Exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, mais uma vez o município aparecendo, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com o órgão de trânsito estadual ou municipal. Assim, pessoal, a gente viu um trecho que trata sobre a segurança viária na Constituição Federal, tá? Mas assim, as guardas municipais, uma vez que lhes sejam atribuídas, conferidas, funções de fiscalização de trânsito, é possível sim que elas exerçam essas competências, tá? Então, assim, competências de trânsito, aqui a gente vai fazer um asterisco, por quê? Porque foge um pouco da lógica e, a depender da leitura que a gente fizer, podemos confundir com aquele trecho da Constituição que fala sobre segurança viária, tá bom? Vamos seguir o baile. Proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas, nada de novo. Cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades. Pessoal, quem vai ser responsável por essas atividades de defesa civil, conforme a Constituição Federal? Corpo de Bombeiro Militar, tá? Só fazendo um parênteses daquilo que vocês já estudaram. Então, mais uma vez, a gente tem essa capacidade de colaboração que a gente viu agora há pouco, né? Colaborar de forma integrada, aqui um pouco mais em cima, né? Com os órgãos de segurança pública e aqui embaixo cooperar com os demais órgãos de defesa civil. Se tivermos outros órgãos de defesa civil que não apenas os bombeiros, também a guarda vai poder cooperar com esses órgãos, tá bom? Interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Então aqui, locais, problemas e projetos locais, segurança das comunidades, tá? Tudo com essa característica de proximidade da população, ou seja, a Guarda Municipal é aquele órgão de segurança pública que está muito próximo da população. Entendam também essa lógica, façam essas associações mentais, ok? Estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio da celebração de convênios ou consórcios com vista ao desenvolvimento de ações preventivas integradas. Pessoal, mais uma vez a possibilidade de realização de parcerias com outros órgãos. Aqui a gente não se restringe apenas a órgãos de segurança pública, mas quaisquer órgãos, ok? Vamos seguir o baile, pessoal. Articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança, mais uma vez, no município, tá? Órgão municipal, município, políticas sociais, tudo dentro desse escopo, dentro dessa semântica de proteção de segurança, tá bom? Vamos seguir o baile. Entregar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e fiscalização de posturas e ordenamento urbano municipal. Pessoal, nada de novo, tá? E, mais uma vez, chamo a atenção de vocês para o termo municipal. Vou só tomar uma aguinha aqui, porque minha garganta está começando a ficar seca, tá? Vamos seguir o baile. Esses dias eu estava gravando uma aula, eu tomo água com gás, saltou água para tudo quanto é canto, tá? Mas, enfim, agora não aconteceu. Vamos seguir o baile. Garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direta e imediatamente quando deparar-se com elas. Então, sim, a gente vai ver lá no final da legislação que há um número que a Anatel reservou para as guardas, o número 153. Então, se vocês ligarem do município de vocês para esse 153,
se tiver guarda no município de vocês, vocês terão esse contato direto com as guardas, e sim, as guardas irão atender essas ocorrências emergenciais, vão prestar esse socorro, esse auxílio emergencial diretamente, ou sempre que se deparar com uma situação assim, ainda que não acionada, elas também terão essas atribuições, tá bom? No mais, pessoal, encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime quando possível e sempre que necessário. Aqui nesse caso, pessoal, esse ponto específico não é muito diferente do que faz a Polícia Militar, tá? Então, se a Guarda Municipal se deparar com esse flagrante delito, sim, eles vão encaminhar a pessoa, né, o autor desse crime, ao delegado de polícia, e vai haver essa preservação do local do crime sempre que for possível, tá bom? Para fins de investigação. Contribuir no estudo de impacto na segurança local. Então aqui, ó, segurança local, mais uma vez destacando, conforme o plano diretor municipal, por ocasião da construção de empreendimentos de grande porte, ok? Então assim, ó, um empreendimento de grande porte, vamos construir um estádio de futebol, como é o caso, eu falo para vocês de Porto Alegre, quando construíram a arena, há cerca de 12, 13 anos atrás, né, ela foi entregue, houve, né, vários estudos. Por quê? Porque a gente está falando de um local que, por vezes, acaba recebendo 50 mil pessoas em um final de semana, né, um dia específico. Pode ser no meio da semana também, né? Então, nesses casos, né, trazendo esse exemplo, sim, a Guarda Municipal vai contribuir com esses estudos de impacto na segurança local, ok? Vamos seguir o baile, pessoal. A Guarda Municipal vai desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal, ok? Pessoal, aqui é a leitura, tá? Auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignitários. Então, sim, a Guarda Municipal vai ter essa função. Atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local. Pessoal, bem tranquilo, vamos continuar nossa leitura aqui. E as guardas municipais podem colaborar ou atuar conjuntamente com congêneres de municípios vizinhos, bem como com os órgãos de segurança pública da União, dos estados e do Distrito Federal. Pessoal, então aqui já vimos especificamente algumas situações em que a guarda vai fazer essas parcerias, convênios, para atuar com outros órgãos, não apenas de segurança pública, mas também outros órgãos de forma genérica, tá? Então isso sim é possível, a gente viu em mais de um trecho aqui dentre essas competências específicas, no mais a respeito do que a gente acabou de ler. Vocês têm que, assim, ó, vocês não vão decorar tudo, tá? Vamos ser bem sinceros, bem honestos uns com os outros aqui. Eu também não decorei tudo isso, pessoal, tá? Eu não decorei. Mas vocês vão ter que dar uma lida para entender um pouco da lógica, como é que funciona. Um ou outro trecho aqui que pode gerar, assim, uma dúvida um pouco maior, que é aquele típico de pega-ratão, assim, por exemplo, aqui as competências de trânsito que eu destaquei para vocês, né? Porque a gente viu, pessoal, que existem órgãos de segurança viária. Então, daqui a pouco, né, se deixarem passar despercebido esse trecho, vocês podem achar que uma alternativa, uma afirmativa que trate sobre essas competências de trânsito atribuindo-os à Guarda Municipal esteja errado, tá? Então, assim, ó, peguem aquilo que foge um pouco da lógica, mas fiquem com essa... pensem dentro dessa semântica, pessoal, que a Guarda Municipal vai ser responsável por tudo que envolver segurança na municipalidade, ok? Vai fazer parcerias com outros órgãos, principalmente os de segurança pública, e também vai ter essas competências de trânsito. E, no mais, pessoal, depois a gente vai resolver algumas questões, vocês vão ver que, na maioria das vezes, quando a banca trata sobre esse assunto, ela tenta fazer uma confusão, ou citando competências das guardas, porém linkando com outros entes federativos, com os estados, com a União, ou então trazendo competências que são das polícias, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou encerrar esse bloco por aqui, porque ele já está com quase meia hora, e a gente vai começar o segundo bloco resolvendo questões, tá bom? Que são muito importantes para a gente conseguir fixar esse conteúdo também, para a gente saber se a gente está indo para o caminho certo, né? Porque o nosso objetivo, muito mais do que ficar expert no Estatuto Geral das Guardas, é a gente chegar no dia da prova e conseguir ter um bom desempenho, tá bom? Até breve.